Regalo de Dios, dulce alegría del corazón. Hola, soy Mauralida Márquez y estás escuchando ChocoCast, el podcast de los amantes del chocolate. Un programa donde hablaremos de historias, anécdotas, recetas, ciencia, salud, arte y música en torno al mundo del cacao y el chocolate. Cacao, 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 cacao. Oi, sejam muito bem-vindos para um novo episódio do ChocoCast, o podcast dos amantes do cacau e chocolate. No dia de hoje, temos um episódio muito especial. Eu convidei ao meu amigo Fernando Andrade, do Brasil, para fazer um bate-papo sobre o romance Cacau, do escritor brasileiro Jorge Amado. Seja muito bem-vindo, Fernando. Obrigado, Mauralinda. É um prazer estar participando desse programa aqui com você, falando sobre um dos principais autores da língua portuguesa, que é o escritor Jorge Amado. Ótimo, Fernando. O que nos podes falar sobre o escritor Jorge Amado? Veja bem, Jorge Amado ele é um escritor baiano. Ele nasceu no sul da Bahia, por isso que ele escreve tanto sobre a região cacaueira, né? Ilhéus, Itabuna, né? Jorge Amado é filho de um coronel. O que quer dizer filho de um coronel? No Brasil Império, a região do Nordeste, os proprietários de terra recebiam patentes militares do então imperador Pedro II, que era uma forma de manter o Brasil unido, porque o Brasil vinha passando por uma série de revoltas separatistas. Tá. Então, a intenção foi manter o país unido. Então, de acordo com o tamanho de terra, era a sua patente. No caso, o coronel, que vai dar origem ao coronelismo, eram os grandes proprietários de terra, dos latifúndios. Esses que vão ser os coronéis. Uma pergunta, Fernando. Esse termo de coronel é um termo assim como um apelido? Não. Era uma Não? patente. Era uma patente. Era uma autoridade que era dada a ele. Ah, entendi. Não fazia parte do nome dele. Entendi. O pai dele era Coronel João Amado de Faria. Mas era coronel porque era um grande proprietário de terra. A mãe, Eulália Amado de Faria. Né? Então, o título de coronel é dado pela grande propriedade de terra, o pai sendo plantador de cacau, que é dado esse título. É uma coisa muito interessante, porque se o romance do cacau fala sobre as fazendas de cacau, então aí o Jorge Amado, ele tinha experiências, seja, vivências sobre as fazendas de cacau, certo? Tinha, porque ele passou boa parte da vida dele, adolescência, infância, em fazenda de cacau. Porque o pai era um coronel. Entendi. Então, nesse sentido, o romance cacau, poderíamos dizer que tinha elementos autobiográficos? Alguma coisa assim. E uma coisa interessante, você pode dividir a obra de Jorge Amado em vários ciclos.
Você pode dividir em ciclos de nome de mulher, os livros como Dona Flor, Gabriela, Tieta do Agreste. Você pode dividir no ciclo político, que é os subterrâneos da liberdade. Você pode dividir no ciclo cacaueiro, que vai ser Cacau, Terras do Sem Fim. Você pode dividir no ciclo baiano, do dia a dia, como ABC de Castro Alves, São Jorge dos Ilhéus, se bem que São Jorge dos Ilhéus também faz parte do ciclo cacaueiro, mas Tenda dos Milagres, Porto dos Milagres, Mar Morto, Suor, isso aí vai ser tudo encaixado num outro ciclo, entendeu? Entendi. E o ciclo cacaueiro, que é o tema central, ele vai ser São Jorge dos Ilhéus, Terras do Sem Fim e Cacau. Cacau. Sim, isso é muito interessante. E quando você acabou de falar no círculo das mulheres, aí falou de Tieta de Agreste. Isso. Eu me lembro que essa foi a primeira obra do Jorge Amado que eu consegui assistir, mesmo que não foi como livro, mas sim com uma novela brasileira, tá? Sim, Tieta foi de feita Agreste. Maria, tinha outros grandes atores da teledramaturgia brasileira, Paulo Betti, né? Mas ali foi adaptado para a televisão. O livro, ele é muito mais pesado. Ou seja, que é bom voltar e ler o livro. Porque eu li a obra inteira de Jorge Amado. Entendeu? Sim, entendi. Então, Tieta do Agreste, se não fosse adaptado, não ia poder passar na TV. Sim. E uma coisa, amigo Fernando, então, vamos aqui para nossa audiência. Nossa Só para audiência. essa parte das obras de Jorge Amado, rapidinho, ele tem um livro infantil chamado Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. É muito interessante, vale a pena, viu? O Gato Malhado? E a Andorinha Sinhá. O Gato Malhado me faz assim como imaginar um gato que vá para a academia. Não. Não? É um gato que tem o pelo meio preto, meio branco. Entendeu? Ah, entendi. Entendi. Muito obrigada. Na cor dele. Tá. Vale a pena ver, é muito bom. Para criança, mas olha, é muito interessante. Para adulto também. Também. Então, temos aí uma dica sobre esses livros, esses títulos de conteúdo para crianças, do escritor brasileiro Jorge Amado. Você quer adicionar alguma outra coisa sobre as obras em geral do Jorge Amado? Ele vai começar com um romance chamado Mar Morto. Vai ser o primeiro romance dele. Os livros de Jorge Amado, porque Jorge Amado era do Partido Comunista Brasileiro, vão ser queimados em praça pública durante a ditadura militar aqui no Brasil. E vai de 64 até mais ou menos 86. Apesar dele não ter ganho o Nobel de Literatura, como outros latino-americanos, né? Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marques, ele vai ser um escritor muito reconhecido. E um dos grandes amigos dele vai ser o poeta chileno Pablo Neruda. Nossa. E quando o Jorge Amado morre, quem vai ocupar a cadeira dele na Academia Brasileira de Letras vai ser a mulher dele, Zélia Catay.
isso porque aconteceu. Porque nós temos a Academia Brasileira de Letras, né? E a mulher dele tem um livro chamado Anarquistas, Graças a Deus, que conta a parte da imigração italiana para o Brasil, né? Então, ele vai ocupar a cadeira de número 7, que tem como patrono Machado de Assis, que é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Quando ele morre, a cadeira, através de uma eleição, passa para a mulher dele, Zélia Catai. E é uma única pessoa, um único escritor, membro da Academia Brasileira de Letras, que aconteceu isso, que após de morrer... Sim, é o único. É o único. Ou seja, que é um dado muito interessante. E então, eu tenho entendido que a segunda obra é Cacau. Sim. Ele vai ter um livro que vai se assemelhar muito a O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, que é o livro Suor, em espanhol Sudor. Sim. E vai ter um livro dele que vai se assemelhar muito a Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que vai ser Seara Vermelha. Seara Vermelha. Eu estou aqui tomando nota. E falando de notas, para começar a entrar em matéria sobre o romance Cacau, eu li que o mesmo Jorge Amado, em nota introdutória ao seu romance Cacau, ele escreveu ao seguinte: tentei contar neste livro com o mínimo de literatura para um máximo de honestidade a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau no sul da Bahia. Será mesmo um romance proletário? Então, aí deixo para você o que pode nos falar sobre esse romance. Uma observaçãozinha rápida. Sul da Bahia foi aonde a esquadra portuguesa desembarcou aqui no Brasil, tá? A nossa colonização vai começar pelo sul da Bahia, Porto Seguro. Nesse romance, Cacau, que eu nem me lembro o ano que foi escrito, ele vai retratar o dia a dia dos trabalhadores das fazendas, né? Tá. Ele vai retratar, por exemplo, a vida dos coronéis. Ele vai retratar a vida das prostitutas da região, os crimes que ocorrem, a quebradeira que vai ter quando o cacau entra em declínio. Então, ele vai retratar uma fidelidade muito grande o dia a dia do pessoal que vivia aquela situação. Fosse a prostituta, fosse o grande coronel, fosse o trabalhador da roça, que em espanhol se diz campesino, né? Sim. Então, é essa situação. Inclusive, Eduardo Galeano, no grande clássico dele, Veias Abertas da América Latina, ele vai citar o livro de Jorge Amado, Cacau. Quando ele vai tratar do coronelismo, ele vai usar justamente esse livro, Cacau, de Jorge Amado, como referência. O grande escritor uruguaio Eduardo Galeano. Sim, porque mesmo que seja um romance, eu li que o Jorge Amado, ele tentou
foi escrever o reflexo da situação laboral dos trabalhadores. É o que eu coloquei. Ele busca fazer um relato do dia a dia de como era a vida, principalmente dos trabalhadores, que era o pessoal que realmente bancava aquela área, né? Era o pessoal que realmente trabalhava. Porque o coronel, ele ficava sentado na área da Casa Grande, da sede da fazenda, olhando o pessoal trabalhar. Ele ficava com o dinheiro. Pagava muito mal os trabalhadores. Tanto que tinha uma alta taxa de alcoolismo entre os trabalhadores, tomando cachaça, né? Então, ele vai retratar nesse romance, Cacau, com muita fidelidade, a vida difícil do trabalhador, da mesma forma que ele vai fazer em Terras do Sem Fim, que é um outro romance cacaueiro, da linha de Cacau. Sim, uma coisa, amigo Fernando, o romance Cacau foi publicado em 1933. As condições laborais no Brasil, nessa época, eram muito diferentes às atuais? Era porque a gente ainda não tinha, não vou aqui santificar Getúlio Vargas, não é isso que eu vou fazer, mas ainda não tinha sido criado o CLT, que são as regras que regem o trabalho hoje em dia, né? Cada coronel fazia a sua lei. Não tinha uma lei trabalhista que regesse tudo. A partir do Estado Novo, do segundo governo de Getúlio Vargas, é que nós vamos ter a criação de leis trabalhistas. Aí que as coisas começam a dar uma melhorada, mas mesmo assim muito pouco, porque na região do Nordeste, na região dos coronéis, quem mandava eram os coronéis. Isso é indiscutível. Sim. E então, essas condições laborais dos trabalhadores das fazendas de cacau, poderia-se pensar que eram mais próximas a uma situação de escravidão? Justamente, era o que eu ia te falar. Era análogo ao trabalho escravo. Lembrando que o Brasil foi o país que mais recebeu escravos e foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Nossa abolição vai ocorrer em 1888, no dia 13 de maio, pela Lei Áurea assinada pela princesa regente Isabel, né? Filha de Pedro II. Mas ali nas fazendas de cacau do sul da Bahia, e ainda hoje, em vários lugares aqui no Brasil, nós temos trabalho análogo ao trabalho escravo. Verdade. Atualmente, no 2021. Em 23, ainda temos. 23, desculpa. 23. Não, desculpa. A audiência, peço desculpas para a audiência pelo erro no ano. E uma coisa, uma pesquisa que eu fiz, fala que o personagem, ou seja, o protagonista, o nome dele é José Cordeiro, mas é chamado de sergipano. Ele era trabalhador ou ele era coronel? Ele era trabalhador porque então, ele era filho
de um industrial que perdeu a companhia e o tio ficou dono da empresa e ele ficou trabalhando para o seu tio. Tá, então veja bem. Geralmente, os personagens principais dos livros de Jorge Amado, eles têm uma característica comum. Eles são pessoas de muita confiança do dono da fazenda, né? Eles gostam muito de cachaça. Eles geralmente também são pessoas que comandam os outros trabalhadores, né? Que aqui no Brasil nós chamamos de capataz. Sim. E eles acabam se envolvendo com várias mulheres, eles frequentam prostíbulos, né? Geralmente têm filhos com várias mulheres. Esse é o personagem central dos livros que Jorge Amado escreve sobre o cacau. Não foge muito a característica. Se você conhece um, você conhece todos. Sim, exatamente o que você está falando é o que pode se ler no romance, porque o sergipano, após de que ele sai, ele demite no trabalho com seu tio, ele tem duas opções, ele pode ir a trabalhar para o São Paulo ou para a Bahia nas fazendas de cacau. Ele escolhe viajar e para trabalhar para as fazendas de cacau. E aí ele está numa situação como que você acabou de falar, com um patrão que é um coronel que é muito abusivo com os trabalhadores. E aí ele percebe toda essa situação, ou seja, o protagonista, e aí ele começa a se aproximar mais aos seus companheiros de trabalho e se tornar um líder porque ele não concorda com as coisas que faz o coronel. Então, e por que Jorge Amado cria esse tipo de personagem, né? Que é líder e que se aproxima dos trabalhadores? Porque ele é do Partido Comunista Brasileiro, né? Então, ele vai retratar a luta do operário contra o capitalista. É por isso que Jorge Amado vai criar esses personagens fortes que vão comandar vários trabalhadores, que vai lutar pelos direitos pelo pensamento político dele. Ele teve o mandato dele cassado durante a ditadura militar. E os livros dele queimados em praça pública. Por isso que ele vai criar esse tipo de personagem, por causa da ideologia política. Tá, então por isso é que também, talvez seja que o escritor Jorge Amado, ele construi uma situação dentro do romance onde sergipano conhece a filha do coronel, que é chamada de Maria, e ela gosta do sergipano, porque o sergipano é um homem bonitão, branco, loiro, e ele é alfabetizado, tá? Mas a Maria é também uma pessoa que é arrogante como seu pai, e mesmo que sergipano pode ter a oportunidade de se tornar também dono, se se casar com a Maria, ele não aceita essa situação e ele fica ao lado dos trabalhadores. Então, outra explicação política é a união
do trabalhador com a filha da classe dominante. E a classe dominante se opõe a isso. É mais um traço que você vai perceber a linha política, a linha de pensamento político do escritor baiano Jorge Amado. Sim. Agora, uma coisa. Isso aconteceu com o cacau. Esse contexto do cacau aconteceu durante muito tempo ou somente foi no tempo do começo do século XX? Não. O cacau ele vai ocupar uma posição de destaque na agricultura baiana por muito tempo. Depois ele vai para o norte também, né? Ali, região do Amazonas, aquela área ali, vai passar a ter cacau. Mas, durante muitos anos ainda, o cacau vai ser importante na Bahia. Ele vai sofrer uma queda há uns anos atrás, acho que uns 10, 20 anos atrás, quando vai surgir uma praga chamada vassoura de bruxa, que aí sim vai afetar as fazendas de cacau. Porém, o cacau, agora ele está voltando a retomar o posto dele de importância na agricultura baiana, principalmente sul da Bahia. Oh, que interessante. Mas você acha que as condições laborais atuais talvez vão ser melhores que as que tiveram os trabalhadores da época da novela Cacau? Vai, claro, porque hoje, o que acontece? Além das normas trabalhistas, né, nós temos a fiscalização, coisa que não se tinha antes. Então, hoje, além das normas, nós temos a fiscalização, o que sim faz com que sejam situações melhores, como condições de abrigo, condições de trabalho, fornecimento de equipamentos, coisas que na época de 1930 não tinha, né? Então, realmente, agora é uma outra situação, é bem melhor. É bem melhor. E uma pergunta. Agora não existe jamais a figura do coronel, tá? É verdade? Já não existe isso. Olha, é difícil falar, tá? Eu não posso falar que o coronelismo acabou no Brasil porque eu vou estar mentindo. Ainda existe, sim. O coronelismo ele ainda é muito forte, tá? Algumas regiões nordestinas e em outras partes também, a figura do coronel é muito forte. É muito forte. Ele tem, sim, ele tem uma importância muito grande ainda. Não como antes. Mas ainda nós temos lugares que o coronel decide em quem que o pessoal deve votar. Falando que se não votar em tal candidato, ele vai ter que mandar o pessoal embora, porque a situação vai ficar muito difícil. Então, é uma forma de impor o voto de cabresto, o voto de curral, que ainda é praticado em algumas regiões por ainda coronéis modernos. Entendi. E outra coisa, eu tenho assim, uma dúvida, uma pergunta. Após da publicação da novela, do romance Cacau, toda essa situação, essa exposição, essa denúncia, tá, das situações de semi-escravidão dos trabalhadores, esse romance contribuiu de alguma maneira para que ocorressem
mudanças nas práticas laborais da época ou tudo ficou igual? Não, é o que eu estou te falando. Até o Estado Novo de Getúlio Vargas, nós não tínhamos leis trabalhistas, cada um fazia a sua lei, entendeu? Depois que ocorre a implantação da CLT, né? É o conjunto de leis trabalhistas. E aí sim, aí nós vamos ter mudanças. Porém, vale ressaltar que o livro Cacau, de Jorge Amado, durante a ditadura militar, ele foi queimado em praça pública. Então, ele era considerado um livro subversivo. Porque afetava os interesses dos poderosos, tá? Justamente porque Jorge Amado ele vai retratar na figura do sergipano a luta do operário contra os capitalistas. É isso que vai ser retratado. Sim. Então, o Jorge Amado pode-se dizer que foi uma pessoa que ele correu risco ao publicar esse romance. Jorge Amado morou muito tempo fora do Brasil. Morou na França. Nossa. Ele foi exilado. E se, no caso que uma imaginação aqui, um exercício, assim, uma imaginação, se você tivesse a oportunidade de poder ter um bate-papo com o Jorge Amado, uma máquina do tempo, tá? Que você possa viajar para o 1930 e possa fazer para ele uma pergunta ou uma sugestão, o que você falaria para ele? Baseado nos acontecimentos de hoje? Pode ser, sim, porque você não pode esquecer o que você é hoje. E você viaja na máquina do tempo e pode se encontrar com o Jorge Amado. Olha, eu acho que eu falaria para ele que a situação dos trabalhadores na área cacaueira, ela está um pouco melhor. Que o livro dele foi muito bom. Mas e ainda precisa melhorar muito a situação dos trabalhadores das roças de cacau. É verdade. E é uma coisa muito interessante que você acabou de falar, porque ainda se precisam mais mudanças, porque acho que é uma situação global que os produtores de cacau e também de outros cultivos ainda não percebem, não recebem um pago bom por seu trabalho. Esse é um problema. E aí também a gente vai cair na questão dos grandes compradores, como, por exemplo, a Bélgica. A Bélgica não produz cacau. E tem um chocolate caro. É bem coerente. A Suíça, Nestlé. A Suíça não planta cacau. Mas tem um chocolate caro. Então, eles dominam a compra de cacau, não só do Brasil, mas como da África e do Equador, por exemplo, que é um grande produtor de cacau também. Sim. Nesse contexto, no surgimento da agroecologia, uma das coisas que
se tentam de fazer promoção é que os produtores possam não somente receber créditos e equipamentos, mas também melhores condições para levar sua produção diretamente para os consumidores e receber um melhor pago pelas cosechas. E realmente no papel fica muito bonito, mas na prática talvez é onde esteja o desafio de que a humanidade tenha uma consciência de mais justiça e que a terra, em especial o cacau, seja cultivado não com ênfase no econômico, porque é bom lembrar que o cacau, desde a Amazônia e na Mesoamérica, foi considerada e ainda é considerada um alimento, um presente dos deuses, de Deus. E tem um valor místico. Tem, no tempo, principalmente no tempo da América pré-colombiana, né? Vai ter todo um misticismo em torno do cacau. Sim, e então há mitos, lendas sobre que, pelo menos cá na América, o cacau vai ficar a semente que vai trazer o despertar das consciências das pessoas e que precisa ser tratado com respeito, não somente apenas como uma mercancia. Ele tem todo esse misticismo em torno dele e enquanto não se melhorar as condições de trabalho do pessoal que faz a colheita, não vai mudar muita coisa, não. Primeiro tem que melhorar as condições de quem colhe, e isso passa por um melhor preço de safra, né? Isso. Porém, nós vamos sempre estar enfrentando países como Bélgica e Suíça, no caso Nestlé, que são os grandes compradores. E esse povo não planta cacau, mas eles produzem chocolates caros. Quem colhe cacau, geralmente não tem dinheiro para comprar chocolate. Uma coisa maluca, mas acontece. Sim, é verdade. É verdade. Felizmente, dentro desse contexto do despertar das consciências, uma coisa que agora se sabe é que o chocolate com leite, com açúcar, ou seja, assim como um doce, não é o verdadeiro cacau. O cacau é, ou seja, o fruto da árvore que pode ser consumido fresco ou fazendo alguma bebida, como faziam os antigos, apenas com água e baunilha e como se fala isso, com mel, tá? Com mel. E é o cacau que tem os melhores benefícios para a saúde, para as emoções, para tudo, pois. E talvez se as pessoas preferem comprar os produtos feitos com técnicas ancestrais, cacau artesanal, isso possa estimular as grandes compradores a atuar de uma maneira diferente. Bom, eu agradeço a oportunidade de participar e estou à sua disposição para um novo tema.
Muito obrigada, amigo Fernando, pela conversa. Foi muito esclarecedora sobre o contexto político, econômico e social na época da escrita do romance Cacau, do escritor brasileiro Jorge Amado. Graças pela audiência. Este foi um episódio de ChocoCast, o podcast para os amantes do cacau e chocolate. Um grande abraço, até mais!